O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, em entrevista ao Estúdio I nesta quinta-feira, afirmou que a CPI do MST pode ser usada por Ricardo Salles com objetivo eleitoral. Produção, por favor, coloca o vídeo do ministro Paulo Teixeira. O senhor fez uma leitura política que eu não tinha ouvido até então e é interessante. Ou seja, o Salles, potencial candidato do bolsonarismo em São Paulo, pode usar a CPI do MST para atingir o Boulos, que é do movimento, que a gente pode chamar, sei lá, irmão do MST, só que urbano, movimento dos sem-tetos. É isso? Olha, até onde eu já ouvi, me parece que ele já cogitou com interlocutores essa possibilidade. Mas seria que estender desvio de finalidade. Seria estender a investigação para movimento dos sem-tetos, é isso? É isso. Na verdade, o objetivo é eleitoral. Se ele fizer isso, aqui dialogando com ele, se ele nos assiste, não fazer isso, porque é perder qualquer objetivo e desviar para um objetivo eleitoral. Nessa direção, eu acho que o ministro Salles pode fazer esse debate. Ele tem outros microfones, eles têm outros palcos para fazer esse debate. Tá aí o vídeo, todo mundo assistiu. Passa o comentário, primeiramente, Paulo Martins. Meu ex-colega de Câmara, né, Paulo Teixeira, é que o PT poupava as pessoas nas CPIs, né? O PT tinha muito pudor na utilização de CPIs, para não usar politicamente. O PT jamais fez isso. Sempre foi um primor ético. Eu estou sendo irônico, tá, gente? Parênteses, contém ironia, antes que alguém recorte e use de forma leviana. Os caras sempre utilizaram todas as armas disponíveis para o seu interesse eleitoral. E talvez até o temor do Paulo Teixeira, que o Ricardo Salles venha fazer um uso político da posição de relator da CPI do MST, seja porque o Paulo Teixeira está medindo o Ricardo com a sua própria régua. Ele sabe dessas possibilidades, conhece, já fizeram isso aos montes e teme que isso seja feito. E teme mais, teme que coisas sobre Guilherme Boulos e o MST venham a ser descobertas e aí sim prejudique danos à candidatura do Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo, porque a esquerda vê a chance de retomar o poder em São Paulo como há tempos não via. Já que a última vez que eles dominaram a esquerda do PT, né, quando eles dominaram a Prefeitura de São Paulo, os maiores orçamentos do país, foi com Fernando Haddad, que quando foi a reeleição foi tão mau prefeito, mas tão péssimo prefeito, que nem para o segundo turno ele foi. Sentado na cadeira, com a caneta na mão. Só pintava a rua, fazendo aquelas ciclovias fakes, né? Era o candidato da faixa vermelha, né? E pintou faixa vermelha pela cidade inteira. Enfim, foi um péssimo prefeito. O Ricardo Salles tem experiência, a parlamentar ele está começando agora, mas experiência política, já foi secretário, foi ministro, tem plena noção dos limites de uma atuação e certamente não vai ser leviano na condução de um relatório de uma CPI. Isso é sério demais. O MST é um problema sério demais. O MTST é um problema sério demais. O que, para ser levado tratado apenas como um objeto para obter dividendos eleitorais. Não, isso não vai acontecer, eu tenho plena certeza. O PT agora tenta fazer uma vacina, né? Vamos desmoralizar essa CPI, que eles não conseguiram impedir a instalação, para que tudo nela seja colocado como algo político e as informações dessa CPI venham a não ter credibilidade. Mas chegou a hora, pela tristeza do Paulo Teixeira, e ele tem toda essa postura assim, ele é agressivo e tal, aí quando ele quer fazer uma conciliação, ele baixa o tom, veja, ele está nos assistindo, pode pensar e tal, significa que ele está na defensiva, está preocupado. É uma grande oportunidade que o Brasil vai ter para conhecer as entranhas do MST e certamente tendo conexões com o MTST. Dois movimentos que vivem
de invadir propriedades. Obrigado, Paulo Martins. Agora eu convido, que está com a gente também, Adriles Jorge. Veja bem, fazer o uso político dos males causados pelo MST ou pelo MTST não é exatamente uma leviandade, porque é um uso político virtuoso. Você está fazendo um uso político não indevido, não em cima de uma falsidade. O quê? O MST e o MTST são movimentos criminosos, são movimentos terroristas. A CPI vai destrinchar as entranhas desse movimento, mas a superfície desses movimentos é essencialmente criminosa. Se a gente vivesse num país que tivesse uma justiça real, esses movimentos já teriam sido criminalizados em si, suspensos em si, proibidos em si, e toda pessoa que aí sim faz uso político leviano de movimentos terroristas, dizendo que são movimentos sociais, essa pessoa sim deveria ser condenada juridicamente e não poder disputar cargos políticos. Eu estou falando do Guilherme Boulos. Guilherme Boulos é o líder de um movimento que vive de invadir propriedade privada. Ah, não, porque a propriedade ali não cumpre a sua função social. A função social é uma abstração, meu caro. O que é a função social? Se um proprietário quiser alugar ou deixar aquilo ali vago por algumas semanas, por alguns meses, para aquilo render, para aquilo valorizar, coisa do tipo, é a questão do proprietário. O empresariado cumpre a sua função social, gerando lucro para o seu empregado, gerando possibilidade de habitação para o seu inquilino, assim como um fazendeiro que eventualmente está produzindo na sua fazenda, gera, como o agronegócio gera no Brasil e no mundo, a possibilidade de quase 2 bilhões de pessoas serem alimentadas. Essa é a função social. Aí entra o movimento do Sem Terra, invade, arrebenta com tudo, destrói os animais, destrói a lavoura, faz uma depredação, enfim. Esse movimento em si já é criminoso. O uso político que o PT, que o Guilherme Boulos se utilizam desses movimentos já é em si criminoso. A possibilidade de ter o governo financiando esses movimentos, e esses movimentos que são em si terroristas e criminosos, que vivem de invadir propriedade privada, um direito sacrossanto em qualquer democracia normal no mundo, é criminoso. O governo abrigar terroristas do movimento do Sem Terra, viajar com eles, como João Pedro Stede viajou para a China, abrigar no Embrapa, abrigar em outras sedes, abrigar em instituições do governo, é absolutamente criminoso. Então essa CPI vai ser didática. Ela não precisaria nem ter uma investigação. Ela só poderia demonstrar para a população que foi iludibriada e que teve a sua mentalidade deformada a fim de achar que o proprietário rural no Brasil é um criminoso, como diz o Zé de Abreu, que o agronegócio no Brasil é criminoso, o agronegócio que funciona, que gera a força motriz que sustenta a economia do país, que gera alimento para 2 bilhões de pessoas é criminoso, enquanto o MST, que vive de arrebentar com a propriedade privada alheia, é um movimento virtuoso social que está querendo justiça social. Ou seja, é uma inversão em si do discurso. Então, se o Salles demonstrar isso de maneira cabal, didática, cristalina, o que já deveria ser cristalino, ele pode sim fazer bom e virtuoso uso político para demover São Paulo de eleger um sujeito que é líder de um movimento essencialmente criminoso e terrorista, que é o Guilherme Boulos. Assim como fazer com que se perceba que esse governo, que é essencialmente criminoso. Por que é um governo essencialmente criminoso do PT? Porque ele teve a sua cúpula na cadeia, cara. O presidente da República estava na cadeia até ontem. Foi solto por questões jurídicas. Então é muito fácil para um governo criminoso abrigar um movimento criminoso que apoie politicamente, sociologicamente, esse governo criminoso. Ou seja, é criminoso dando a mão para criminoso. Então, no Brasil, a gente não precisa nem de investigação. A gente precisa de esclarecimento. A CPI veio para esclarecer o óbvio. Um governo criminoso está apoiando um movimento terrorista que vive de um crime, que é invadir propriedade privada, e um candidato a prefeito de São Paulo é líder de um movimento criminoso que vive de invadir propriedade privada. Isso deveria ser óbvio, como é óbvio em toda democracia e em todo país que tem uma justiça legal. Não tem membros da justiça que ficam indo em palestras sediadas por criminosos do Sem Terra, por exemplo, como foi o caso do Lewandowski. Mas quem disse que no Brasil a gente tem uma justiça normal e a gente tem uma democracia legal? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Adriles Jorge pelo comentário. Passar
para o nosso amigo Andrei Blanco. Bom, Selma, eu acho que o comentário do Adriles foi brilhante no sentido de qual o problema de fazer um bom uso. Eu não vejo problema nenhum. Ele vai usar para fins eleitorais, qual que é o problema? É criminosa? É criminosa essa atitude? Eu desconheço. Eu não vejo problema algum. E como bem destacado pelo Paulo, é nítido o desespero, né? Quer dizer, eles estão com medo do quê? Eles estão com medo porque eles sabem que o Ricardo, se tudo der certo, né, a gente espera, que seja o novo prefeito de São Paulo. Tem potencial para isso. Que vai tem concorrer toda a com o condição. Boulos. Então, eles Exato. já vão começar, desde agora, uma campanha difamatória, uma campanha para descredibilizar o Ricardo Salles, justamente porque eles sabem que hoje ele é o nome para ser prefeito de São Paulo. Enquanto o nome mais cotado, né, para nossa tristeza, era do Guilherme Boulos. O Guilherme larga na frente, né? Ele larga no alto e eles querem congelar o jogo para manter o Guilherme Boulos na ponta. Por isso que tenta aí já aplicar essa vacina para que a CPI não tenha credibilidade para Exatamente. levantar fatos. O Adriles foi muito preciso, é isso. O uso político dos feitos de um político, Qual o problema? ele é absolutamente natural. Qual o problema de utilizar? O que você não pode fazer é ilegalidades, abusos, essas Porque se a gente coisas. for partir desse pressuposto, Paulo, Aí não, aí são ilegais, são coisas fora da regra. A regra da política, de você ascender politicamente, é você capitalizar com as coisas boas que você faz. senão todo político que falar qualquer coisa vai estar usando tudo para fim eleitoral. Senão qualquer declaração, qualquer fala de qualquer político vai ser considerada É como uma uso eleitoral. estupidez. E aí o cara fala isso, não sei se alguém contestou ele, né? Então, Não vi a continuação. Mas ele fala também, assim, eu acho que é legal comentar, ele fala, não sei se o Ricardo Salles nos assiste, eu imagino que não. Assiste, porque... chegou aí, ó. Vamos perguntar direto Chegou pra com a ele. gente. chegou. Eu sugiro que passe o Paulo Teixeira novamente para o eu Ricardo acho- poder Boa responder. noite. ao Paulo react. Teixeira. Primeiramente, boa noite, Ricardo Salles, tudo bem? Prazer, Anselmo. Bem-vindo ao Bradock Show. Tamo junto. Sempre aí. O nosso comandante aqui. Paulo Eduardo Martins. O Rafael, gostaria de pedir, por favor, o vídeo novamente pro Ricardo Salles atualizar da pauta também já. Fazer um react. O senhor fez uma leitura política que eu não tinha ouvido até então e é interessante. Ou seja, o Salles, potencial candidato do bolsonarismo em São Paulo, pode usar a CPI do MST para atingir o Boulos, que é do movimento, que a gente pode chamar, sei lá, irmão do MST, Só que urbano, movimento dos sem-tetos. É isso? Olha, até onde eu já ouvi, me parece que ele já cogitou com interlocutores essa possibilidade. Mas que seria o será que? Estender também seria estender a desvio de finalidade. Seria estender a investigação para movimento dos sem-tetos, é isso? É isso. Na verdade, o objetivo é eleitoral. Se ele fizer isso, aqui dialogando com ele, se ele nos assiste, não fazer isso, porque é perder qualquer objetivo e desviar para um objetivo eleitoral. Nessa direção, eu acho que o ministro Salles pode fazer esse debate. Ele tem outros microfones, eles têm outros palcos para fazer esse debate. A sua palavra para o Ricardo Salles. Veja, o Paulo Teixeira fazendo um comentário que é o que se espera dele. Tentar descredibilizar e as ações. O fato é que as ações dos movimentos de ocupação no campo, MST, Frente Nacional de Luta, Via Campesina e outros que tem por aí, as franquias da imagem, se assemelham muito, para não dizer igual, ao que acontece nas cidades. São crimes da mesma natureza, são os mesmos tipos penais que se aplicam às invasões no campo, se aplicam às invasões na cidade. A forma de arregimentar pessoas humildes, que estão lá muitas vezes de certa forma desavisadas, são usadas como massa de manobra, da mesma forma que no campo, acontece nas cidades. A extorsão de dinheiro que acontece no campo,
está aí o Zé Rainha para mostrar, preso, extorquiu um fazendeiro, também acontece nas cidades. Há um caso conhecido lá em São Paulo, os sem-teto invadiram, disseram, não, o proprietário quis entrar na justiça para reaver o imóvel, o cara falou, não tem necessidade, tem que dar tanto por família, eles vão sair. O cara teve que dar, ou seja, os crimes são os mesmos. A vontade de manipular esse pessoal para fins políticos, os mesmos. O pessoal que usa isso para obter vantagens ilícitas econômicas são as mesmas, os mesmos procedimentos. Então, há uma absoluta coincidência, uma espécie de analogia perfeita entre o que acontece no campo com esses movimentos e nas cidades com o MTST. Quem são os líderes no campo? Líderes máximos. Stedley, João Paulo Rodrigues, Zé Rainha. Tem outros, mas esses três são os mais conhecidos. Quem são a contraparte deles na cidade? Guilherme Boulos. Ele é o líder do movimento de invasão de propriedade na cidade. Um vídeo interessante, até se a produção tiver como recuperar aí, é interessante passar. O Boulos diz assim, eles tinham depredado, né? Porque ali não basta invadir imóvel público e privado, mas tem depredação também, faz parte do cardápio. Então, o que o Boulos diz naquela oportunidade? É um vídeo já antigo. Ele diz assim, o que são umas vidraças quebradas da Fiesp diante do mal que a Fiesp faz para o Brasil? Então, esse é um vídeo interessante de mostrar, porque mostra bem a mentalidade dessa turma. Né? Capitalismo é indesejado, direito à preservação da propriedade privada não existe, uma série de manipulações e simulações para fazer de conta que é movimento social, mas a turma quer influência política, dinheiro, explora os miseráveis que são por eles arregimentados para usar de massa de manobra, é tudo muito parecido. Essa história do Paulo Teixeira de dizer, não pode fazer isso, claro que pode, até porque nós não vamos fazer não é uma peça acusatória, é simplesmente uma análise de procedimentos, né? Uma comparação, uma reflexão sobre o problema de invasão de propriedade no Brasil, em todos os estados, no campo e nas cidades. Obrigado, Ricardo Salles. Ó, Adriles aí. Dá uma boa noite aí. Eu queria fazer uma pergunta pro meu segundo candidato a deputado federal. O primeiro era eu, o segundo era ele. Se não fosse esse candidato, eu tinha votado nele. Compreensível, Que é o seguinte, eu estava dizendo que essa CPI, eu não entendo muito bem o fundamento dela de investigar o Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra não precisaria ser investigado, porque ele é essencialmente criminoso. Invadir propriedade privada é um crime contra um direito sacrossanto em qualquer democracia, no Brasil ou no mundo. O problema é que a gente não sabe se a gente está numa democracia. E a gente tem um governo que está brigando um movimento criminoso, assim como é criminoso o movimento do Sem Teto também, liderados pelo Guilherme Boulos. Ou seja, são atividades criminosas em si. Eu queria como é que vai se dar, saber como é que vai se dar os trâmites dessa CPI. Porque você dizer que um crime é um crime deveria ser uma obviedade. Existem crimes cometidos dentro dessa estrutura criminosa que hoje é abrigada pelo governo e mais, é abrigada no próprio seio de uma justiça progressista, quando a gente viu o Ricardo Lewandowski indo em palestras sobre o Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra, assim como o Movimento Sem Teto, são essencialmente criminosos por causa da leitura deturpada da esquerda que lançou, que projetou uma comunicação para a sociedade que acha que esses movimentos são sociais legítimos quando são essencialmente criminosos. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão investigar o crime dentro do crime ou vocês vão fazer uma exposição didática do que é essencialmente uma invasão de propriedade, que é um crime lesa-pátria e contra qualquer pessoa que tem uma propriedade rural ou uma propriedade privada, uma casa, um apartamento que seja? Zé, Adriles, sabe o que é interessante da CPI? Primeiro dizer o seguinte, embora ela se chame CPI do MST, ela é uma CPI da invasão de propriedade. E se inicia com as invasões de propriedade rural, mas não impede que a gente avance para a invasão de propriedade urbana. O conceito é o mesmo, o modus operandi é o mesmo, enfim, a lógica de atentar contra o capitalismo, a ordem pública e tudo mais é a mesma. Então, a CPI pode ir no caminho que ela quiser. Uma bobagem isso que o Paulo Teixeira falou. É porque o resultado dessa CPI é fazer um diagnóstico e tudo mais. Bom, o que acontece na prática? Nós queremos levar para a CPI pessoas que, por exemplo, foram membros desses grupos de invasão de propriedade e que hoje vivem da sua subsistência, da sua agricultura nos assentamentos, e que muitos deles estão dispostos, tem muitos, a dizer como eles eram achacados, como eles eram coagidos a dar dinheiro,
a ter que comprar produtos deles mesmos. Há uma espécie de clientelismo que esses grupos fazem sobre o pessoal que faz parte dos acampamentos e que se tornam eventualmente assentados no campo. Então, levar esse pessoal para dar um depoimento. Esses depoimentos também podem ser de pessoas, tem muitos também, que sofrem os mesmos problemas, pessoas muito humildes, que sofrem os mesmos problemas nas cidades. Você vai se lembrar daquele prédio que desabou lá em São Paulo? Isso, acho que era Silvio Paz de Almeida, se eu não estou enganado. Lá no centro da cidade, ocupado pelos sem-teto, né? Os caras ocuparam um prédio que não poderia, estava sem condições de segurança, de salubridade e tudo, quiseram nem saber. Tocaram a turma lá para dentro e começaram a cobrar uma espécie de aluguel das famílias pobres que estavam lá. Veja só a barbaridade. Você leva os caras para dentro... Crime. Como é que é? É o crime dentro do crime. Enfim. Pois é. Não, é extorsão, é covardia. A palavra certa é essa, é uma covardia. Você pega uma família humilde, está passando dificuldade, que não tem, às vezes, emprego e tudo mais, leva essa turma para invadir um prédio, que já não pode invadir, evidentemente, mas ainda por cima coloca essa turma em risco, e aí desabou o prédio com todo mundo dentro, né? E os relatos que tinha naquela ocupação do Silvio Paz de Almeida davam conta de que os organizadores da ocupação, como eles chamam, né, cobravam o aluguel dos coitados. E quem não podia pagar ficava na cadernetinha devendo para o movimento. É quase que igual o PCC, que dá dinheiro. Rio das Pedras, tá lá, o cara tem que comprar tudo deles. Paulo, o PCC faz exatamente a mesma coisa. Dá cigarro, dá comida, dá proteção para a turma na cadeia, e quando a turma da cadeia sai da cadeia, eles têm uma dívida com o crime organizado que eles têm que pagar lá fora, executando novos crimes. Esse negócio de botar a família lá dentro e anotar no caderninho, dizer, ó, tá devendo, é muito semelhante. Então, essas coisas, eles não querem que sejam investigadas. Nós vamos investigar. Nós vamos chamar os superintendentes do INCRA, que eram invasores de propriedade até ontem, e hoje são superintendentes estaduais do INCRA. Vamos ver esse desvio de finalidade. Vamos ver o que essa turma está fazendo. Muito para não dizer suspeito, ou até mais, é muito grave que o invasor de propriedade tenha no dia seguinte uma cadeira pública com a caneta para tratar do assunto que ele mesmo transgredia até ontem. É uma coisa absurda. Então, nós temos que fazer esse trabalho. A única coisa que eu tenho dito, e queria repetir aqui, é que nós vamos garantir, ao contrário do que essa turma fez na CPI da Covid, de maneira covarde, cafajeste, nós vamos garantir que o outro lado tenha a voz e oportunidade de apresentar os seus argumentos, trazer o seu ponto de vista, fazer a sua defesa. Ninguém aqui vai perseguir, né, de maneira desleal e injusta, como fizeram na CPI da Covid, em cima, inclusive, de mulheres, da doutora Anise Yamaguchi, daquela capitã, não sei das quantas, que eles apelidaram de capitã cloroquina e tudo mais. Então, nós não vamos fazer esse tipo de sacanagem que eles fizeram, nós vamos fazer coisa séria. Mas nem por isso deixamos de apontar os crimes, as mazelas e as responsabilidades. Show!